Olá, sou a professora Fabiane Schwericianca, da Sala de Recursos para Altas Habilidades de Superdotação, aqui na Rede Municipal de Londrina. Quero partilhar com vocês um pouco sobre a área de altas habilidades de superdotação, com o objetivo de fazer com que esse grupo de pessoas da educação especial possa cada vez mais ser reconhecido e atendido. Eu tenho trabalhado há algum tempo na área e quero compartilhar com vocês, neste momento, dois conceitos que mais se destacam no Brasil, sobre o tema de altas habilidades de superdotação. Inicialmente, quero apresentar o que está na nossa legislação, que inclusive é um texto bem novo. É o conceito instituído na Política Nacional por meio do Decreto número 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O artigo 5º, o inciso 3º, traz que os educandos com altas habilidades ou superdotação que apresentem desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área de domínio, isolada ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. De acordo com a nova política de educação especial, as pessoas, para serem consideradas com altas habilidades ou superdotação, devem apresentar desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área de domínio, isolada ou combinada, ou seja, um potencial diferenciado nas diversas áreas, desde que esse potencial seja elevado, ou seja, acima do que se considera a média para aquele determinado grupo. Outro item é a criatividade, e nós entendemos criatividade de forma mais ampla, contemplando as diversas manifestações para além de um desenho muito bem feito, e nós podemos incluir uma ideia inusitada, um pensamento divergente, um texto diferenciado. E por fim, o último quesito, contido na nova política, traz o envolvimento com as atividades escolares, o envolvimento com a ação que está focado, ou que ele manifesta interesse e também possibilidade. Pois bem, dessa forma, o texto contido na Política Nacional de Educação Especial de 2020 requer que, para ser público-alvo da educação especial do tipo altas habilidades ou superdotação, a pessoa deve apresentar desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área de domínio, isolada ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. Acho importante destacar que, a partir desse decreto, a forma de se utilizar o conceito é altas habilidades ou superdotação, deixando o uso da barra, altas habilidades barra superdotação, e também do e, altas habilidades e superdotação, embora nesse mesmo decreto apareça o e. Agora vou apresentar para vocês um autor que certamente é o responsável pela inspiração dos colaboradores dessa nova política nacional. Vamos falar do Dr. Joseph Renzulli e a teoria dos 3 anéis. Para Renzulli, a manifestação do comportamento de altas habilidades de superdotação vai acontecer na intersecção de 3 anéis, 3 construtos que são habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. A habilidade acima da média, o próprio nome já diz, é a manifestação de algo que se destaca dos outros, que está acima da média, e considerando como média aquele grupo onde a pessoa está inserido. O envolvimento com a tarefa é o envolver-se, motivar-se, o querer estar naquele exato momento fazendo somente aquela atividade, aquela tarefa, aquela ação. É o comprometimento, a motivação. E por fim, a criatividade, que eu considero como o tempero diferente, o salzinho que dá aquele gostinho diferente. É importante considerarmos a criatividade como algo para além de um desenho bem feito. Claro que um desenho bem feito também pode expressar criatividade, mas não é a única forma de expressão da criatividade. Ela é uma ideia diferenciada, um pensamento inovador, aquela que capta algo que ninguém percebeu, aquilo que às vezes é muito simples e que ninguém pensou até aquele momento e daí fez toda a diferença. É o olhar para a mesma coisa e enxergar algo diferente. Então, para considerarmos uma pessoa com comportamento de altas habilidades de superdotação, e usamos o termo comportamento para evitar o peso de ser considerado uma pessoa superdotada, reforçando o que o senso comum muitas vezes espera, com o poder da palavra super, como se ele tivesse que vir com uma capa vermelha e resolver todos os problemas da humanidade. Ele é muito bom em determinada área, mas não é tão bom em outras, e está tudo bem. Isso aí é um dos mitos que estão em torno da superdotação. Por isso, preferimos utilizar comportamento de. Dessa forma, é a manifestação dele e não a pessoa em si com superpoderes. Nosso imaginário espera que o superdotado dê conta de tudo isso, e isso não é verdade.
Há outros mitos que envolvem a superdotação, entre eles que eles devem ser bons em tudo ou o aluno nota 10. Eu costumo brincar que o aluno nota 10 é aquele que pegou o jeitão da escola. Não necessariamente ele sabe mais ou tem conhecimento para acrescentar algo, contribuir para além do senso comum. Não. Ele pegou o jeitão da escola e reproduz muito bem feito. E nós precisamos olhar para esse aluno nota 10 e desafiá-lo a novas experiências, porque às vezes o que falta para ele é a oportunidade de se desconstruir. Precisamos ficar atentos para verificar se essa criança produz ou só reproduz e instigá-lo a novas descobertas. Esses dois conceitos são os mais abordados por aqui. Mas para os interessados na área, eu sugiro conhecer o trabalho de alguns autores que também têm contribuído para a área e encontramos com maior frequência nas discussões aqui no Brasil. Falamos de Gagné, François Gagné, e sua teoria Modelo Diferenciado de Superdotação e Talento, DMGT 2.0. Steinberg, o Robert Steinberg, com o modelo triádico de inteligência. Dabrowski, o polonês Dabrowski, com a teoria da desintegração positiva, TDP. E Gardner, Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas. Certamente, muitos outros autores também discutem a temática, mas aqui no Brasil são esses os estudos que têm mais se destacado. A área de autossabilidade e superdotação é bastante ampla e requer um olhar cuidadoso, conhecimento, estudo, e eu posso garantir que ela é maravilhosa, mas necessita de novos interessados. Quem sabe você possa ser o próximo pesquisador da área. Espero ter contribuído e estou à disposição. Um grande abraço.